Vamos ler todos juntos? Glória a Deus. Vamos lá todos juntos no 3. 1, 2, 3. Eu vou, em outra tradução vai estar dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou dizer de novo: a fé vem, a fé não está, mas a fé está vindo. E a fé vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé está vindo pelo ouvir, vírgula. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós temos que compreender algumas coisas aqui. Jesus, no capítulo 9 de Marcos, ele está diante de uma situação, um pai rogando por um filho que está em uma situação terrível, doente, espírito que atuava, trazendo doença para aquele moço. Os discípulos não puderam repreender aquele espírito. Trouxeram até Jesus. Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E Jesus vai lá para solucionar aquele problema. E o pai clama a Jesus dizendo: se tu puderes fazer alguma coisa por mim. E Jesus vai dizer: se podes? Como assim se podes? Tudo é possível ao que crer. Olha para o irmão e diga: tudo é possível ao que crer. Então crer é uma coisa e fé é outra coisa. Porque ele está dizendo que quem crê alcança. Em Romanos 10 a Bíblia diz que a fé está vindo. Então crer é uma prática agora, já, uma prática que eu devo colocar agora em algo ou em alguma coisa, para que a fé venha, porque a fé vem. Então a fé está vindo de algum lugar. E ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então nós precisamos entender que para que a fé venha, é necessário ter ouvido para ouvir. Porque nem todos têm ouvido para ouvir. As cartas às igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse, todas elas, Jesus escreve ao anjo da igreja, e ao final das cartas ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que quem tem ouvidos? Porque nem todos têm ouvido para ouvir. Porque o ouvido que ouve não é o ouvido que escuta a minha voz. O ouvido para ouvir é a capacidade de entender, compreender. Quem está me ouvindo, diga amém. E entender e compreender, nem todos ainda estão hábeis a ouvir, a entender, a compreender. Aptos a ouvir e a entender. Porque em 2 Coríntios 4:4 a Bíblia diz que o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4,
O Deus deste século, Satanás, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem. Porque quem não crê fica com o seu entendimento inútil, cego, incapaz de compreender. Ele vai dizer: Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho, a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem como objetivo, primeiro, abrir os ouvidos dos incrédulos. Olha para o teu irmão e diga: para a fé vir, é necessário que abra primeiro o ouvido. Porque se o ouvido não for aberto, não consegue entender, não consegue perceber. Jesus disse para os seus discípulos: a vocês é dado conhecer dos mistérios de Deus, mas aos outros nós falamos por parábolas. Por quê? Porque ouvindo não entendam, não compreendam. Por que eles não compreendem? Porque eles não têm capacidade de entender. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então observe que a partir do momento que o homem ouve a palavra de Deus, algo começa a acontecer com ele. O que é? A abertura dos seus ouvidos para compreender a palavra. Todo homem longe de Cristo está com o seu entendimento obscurecido, está com os seus ouvidos, a capacidade de entender, compreender a mensagem da cruz, compreender a ressurreição de Cristo. A sua capacidade de compreender está ofuscada, está completamente impedida de aceitar esta mensagem, de compreender essa mensagem. Mas quando ele ouve, quando Deus dá a ele a oportunidade de ouvir a própria palavra de Deus, que não volta para ele vazia, mas antes produz o resultado pelo qual ela está sendo mandada. Esta palavra que produz o resultado, ela produz o primeiro resultado, que é abrir o ouvido. Jesus está abrindo o ouvido de pessoas aqui nesta noite, porque enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, o comichão que estava no ouvido, a incapacidade de compreender a palavra, está sendo jogado por terra. Está vendo como se a palavra vem como se fosse um cotonete, limpando os ouvidos e dizendo: agora você vai entender, agora você vai compreender. Quem sabe até hoje você tem ouvido a palavra, mas você não tem entendido, você não estava com o coração voltado. Mas hoje, aleluia, o Senhor preparou essa noite para dizer para você: hoje você vai entender, hoje você vai compreender. O Espírito Santo está fazendo com que a palavra penetre os seus ouvidos. Enquanto a palavra está penetrando os seus ouvidos, um grande milagre está acontecendo. Os teus ouvidos está sendo aberto. Enquanto os seus ouvidos estão sendo abertos, você está se tornando capaz de entender a voz de Deus, compreender a mensagem de Jesus. E Satanás já está preocupado, Satanás já está perdido, porque ele está dizendo: por que ele foi para o culto hoje? Por que ela foi para o culto hoje? O que eles foram fazer lá hoje? Eles não deveriam estar ali. Satanás está preocupado. Sabe por quê? Porque hoje você está saindo daqui com os teus ouvidos abertos para entender, compreender a mensagem, e a fé vai começar a entrar no teu coração.
seus ouvidos nunca mais estarão como antes. A partir de hoje você vai perceber que a mensagem tem muito mais peso, tem muito mais força. Quando você compreender, quando você ouvir a mensagem, quando você começar a louvar a Deus, você vai perceber que você vai começar a chorar. E você vai, por que eu estou chorando? Eu não era assim. Mas agora os teus ouvidos estão sendo abertos. Os ouvidos espirituais estão sendo abertos. Deus deste século perdeu a batalha hoje na sua vida. Ele está perdendo o campo hoje na sua vida. Levante as suas mãos. Levante a sua mão um minuto. Porque Jesus está abrindo o ouvido de pessoas aqui nessa noite. Jesus está abrindo o entendimento de pessoas para compreender. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, nós temos que se preocupar em ouvir. Quando é que eu ouço? Hoje você vai se tornar capaz de ouvir. Você vai se tornar capaz de compreender. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor, dizendo: obrigado, Jesus, porque eu creio que os meus ouvidos estão sendo abertos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Então o primeiro é se preocupar em abrir os ouvidos. Porque se eu não abrir o ouvido, a fé não vem. Nós falamos de fé como se a fé fosse algo impossível de acontecer. Na verdade, a fé não é impossível. A fé é algo muito simples. A fé é algo muito simples. A verdade é que tem um caminho para se alcançar. A palavra do Senhor vai dizer que se tiveres fé como a de um grão de... Quem está aí? Se tiveres fé como a de um grão de... E disseres a este monte: transporte para o meio do mar, ele vai. Aí alguém vai olhar para a sua realidade e vai dizer: pastor, se a fé como a de um grão, porque nós entendíamos muitas vezes que a fé era do tamanho de um grão, e não, a fé aqui não é do tamanho de um grão, é como a de um grão, porque o grão de mostarda, aí a Bíblia vai dizer que é uma das menores sementes, mas que em contato com o solo se torna uma das maiores hortaliças. Então Jesus está falando: se tiveres fé como a de um grão, e pode ser do tamanho, porque se é como também está ligado ao tamanho, mas ela precisa passar pelo processo de semente, terra e planta, semente, terra e hortaliça. Ela precisa estar em contato com o solo. Então é como a de um grão. Como é a de um grão? Mesmo sendo pequeno, em contato com o solo se torna grande. Diga comigo: a fé vem, a fé está vindo. Então o que é que eu tenho agora, pastor? A capacidade de acreditar. Então Jesus disse assim: se podes, ou seja, se podes crer, tudo é possível ao... Por quê? Porque o primeiro passo é crer. Porque quando eu creio, a fé vem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então eu sou capaz de ouvir, porque agora os meus ouvidos estão abertos. E agora, se eu sou capaz de ouvir, o que é que eu ouço? Eu ouço a palavra de Deus. E é a palavra, ou é pela palavra de Deus, que eu adquiro fé. Então o que é que eu preciso crer? Porque se tudo é possível àquele que crê, e a fé está vindo ao que crê, então eu preciso entender em que eu preciso acreditar. A primeira coisa que eu preciso acreditar, diga comigo: eu preciso crer que Deus me deu em Jesus o direito, o presente de ser salvo. Essa é a primeira coisa que eu preciso crer. Isaías capítulo 53, versículo 5,
A Bíblia diz que ele foi transpassado, Jesus. O profeta messiânico está tendo a visão da cruz, o Cristo crucificado. 700 anos atrás, ele está vendo Jesus crucificado. O profeta está vendo adiante, uma visão profética. E ele vai dizer assim: e ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que é que eu preciso crer? Então lá em Romanos, no capítulo 10, a Bíblia vai dizer que se com a tua boca confessares a Jesus e com teu coração credes do quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a sua boca se faz confissão, aleluia, mas com o coração se crê para o arrependimento. Observe, o que é que eu preciso crer, pastor? Eu preciso crer que Deus enviou teu filho para perdoar os meus pecados e me salvar. A primeira mensagem que eu preciso acreditar para que a fé venha é que eu hoje sou salvo, ou que eu posso ser salvo através de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, porque quem crê, tudo é possível ao que crê, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que eu preciso entender, o que eu preciso crer é que Jesus morreu para me salvar. Aleluia. E se Jesus morreu para me salvar, e se Jesus morreu para lhe salvar, deixa eu lhe contar algo aqui. Quantos já são salvos em Jesus Cristo? O diabo já não tem mais domínio sobre a tua vida. O diabo já não tem mais domínio sobre a tua casa. O diabo não tem mais domínio sobre a tua saúde, sobre o teu corpo. O diabo não tem mais domínio sobre a tua família, sobre os teus filhos. O diabo não tem domínio sobre as tuas finanças. O diabo não tem domínio sobre a tua empresa. Por quê? Porque agora você é um salvo. E se você é um salvo, você tem um dono, você tem um Senhor. A Bíblia diz que agora você foi comprado pelo um alto preço, o preço de sangue. Jesus pagou o preço por mim, por ti na cruz, e Ele disse: agora tu és meu, tu és propriedade exclusiva. Você já não está mais jogado no mundo, você já não está mais abandonado, você já não é mais uma bola de Satanás para que ele lhe chute. Você já não é mais propriedade de Satanás como era antes. Como diz em Efésios capítulo 2, o Deus deste século guiava os vossos pensamentos e sentimentos e os levava a uma vida promíscua de pecado. Agora não, agora você já está morto pelo pecado, foi comprado pelo precioso sangue, e agora você tem um dono, você tem um Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos comprou. Nós temos um dono, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Os demônios já não habitam mais em mim, os demônios já não habitam mais em você. Satanás já não tem negócio comigo, já não tem mais negócio contigo. Nós não temos mais negócio com ele. Agora não, eles saíram, não mora mais na nossa casa. Mas agora a Bíblia diz: não sabeis vós
que o vosso corpo agora é o templo do Espírito Santo e morada do Altíssimo. Agora Jesus habita em você. Agora o Espírito Santo mora em você. Você já não tem mais negócio com o pecado. O diabo já não tem mais poder sobre a tua vida. Quem habita aí agora é o Espírito Santo. E se agora quem habita aqui é o Espírito Santo, então agora eu estou livre. Eu já estou livre, porque a cruz de Cristo me libertou. Eu já sou livre. E eu posso dizer para Satanás: Satanás, a partir de agora, eu entendi que agora eu sou salvo. E a mensagem da salvação me libertou das garras de Satanás. Aí a Bíblia vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante a sua mão um minuto e diga para Satanás ouvir. Satanás, diga: eu já sou livre, pois Jesus me libertou do meu pecado. E quem sabe ele ainda está tentando lhe condenar por algum pecado. Solta na cara dele Romanos capítulo 8 e diga: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você é propriedade exclusiva. Você tem um dono. Então se você entende que agora você já foi salvo, Jesus já te salvou e Satanás já não tem mais domínio contra a tua vida, você precisa a partir de hoje crer nisso. Creia nisso. Então não diga mais assim, ó: Satanás veio aqui na minha casa, fez uma bagunça, ele não pode entrar mais lá. Olha para alguém e diga: Satanás não pode mais entrar na tua casa. Diga: sua casa, diga: sua casa acampam os anjos do Senhor e vos guarda e protege. Satanás não tem mais domínio sobre a tua casa. Ele não pode mais contra você. Você está guardado. É por isso que o salmista Davi disse: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por que eu não sou atingido? Porque eu estou guardado. Porque agora os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. O Senhor tem te guardado. Você precisa crer nisso, você já é salvo. Então nós precisamos crer que somos salvos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos crer. Olha para o teu irmão e diga: creia que você é salvo. Diga: porque enquanto você está crendo, diga: enquanto você está crendo que você é salvo, diga: a fé está vindo. A fé está vindo. Amém? Diga comigo: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então enquanto você está dizendo: eu sou salvo, eu sou salvo, a fé está vindo. Eu sou salvo, a fé está vindo. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Só que a Bíblia está dizendo: tudo é possível ao que crê. Então é possível que alguém como eu seja salvo? Você crê? Cutuca o teu irmão e diga: então, se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Então eu preciso crer que Jesus não somente salvou a minha alma, mas também curou o meu corpo. Porque a Bíblia diz, Isaías 53:5, que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isso fala dos meus e dos seus pecados. Jesus levou para que hoje nós tivéssemos perdão. Então diga comigo: Ele levou. Diga: Jesus levou sobre Ele todos os meus pecados. Diga assim: e salvou a minha alma. Diga: eu estou salvo. Mas Ele não somente salvou a minha alma. A Bíblia diz também que
que além dele ser transpassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, e o castigo que hoje traz a paz estava sobre ele, ele vai dizer, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga, você pode ser sarado, porque Jesus sarou o teu corpo. Diga, ele levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, carregou sobre ele, e hoje nós somos sarados. O que você precisa acreditar é que no mesmo contexto que ele salva a alma, ele cura o corpo. Olha para o teu irmão e diga assim: a fé está vindo. Diga, creia que Jesus, primeiro, salvou a alma. Diga, segundo, cura o corpo. Amém? Porque a fé vem, e eu estou crendo que ela, enquanto eu estou dizendo, Jesus me salvou e curou o meu corpo, a fé está vindo. A fé está chegando. Ela está vindo, ela está vindo. Ela está chegando, né? Lá em Êxodo capítulo 15, o Senhor Deus vai dizer assim: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que lhe cura. Por que aquele Deus disse isso? Deus disse isso porque Ele queria que o povo, quando ficasse doente, buscasse a Ele e dissesse: Senhor, eu estou doente. E o Senhor ia lá e curava-os. Porque Ele disse: eu sou o Deus que te cura. Por quê? Porque os médicos daquela época, eles eram uma espécie de curandeiros. E nós vivemos no Brasil, muito tempo atrás, o médico do pobre era o curandeiro, né? A benzedeira, não é isso? Vai lá, o menino está doente, leva na benzedeira. E não era diferente naquela época, que o médico era uma espécie de curandeiro, de benzedor. E Deus não queria que o povo dele doente fosse atrás de um benzedor, de um curandeiro. Aí Deus vai dizer assim, ó, Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor que te sara. Não vai atrás desses médicos, sou eu quem curo você. Vocês não vão ficar doentes. Se vocês ficarem doentes, venham até mim e diga: Senhor, estou doente. E Ele vai dizer assim: então seja curado. As pessoas reclamaram e disseram: Senhor, a palavra reclamar aqui não é murmurar. Quem está me ouvindo, diga amém. Reclamar não é murmurar. Murmurar é desacreditar reclamando. Mas reclamar é clamar várias vezes. Eu já clamei e vou reclamar, clamar de novo. Então eles reclamaram no deserto, dizendo: Senhor, o povo está morrendo por causa das serpentes, está mordendo o povo e eles morrem. E o Senhor disse: levanta uma haste no meio do deserto e coloque uma serpente de bronze, e diga para eles: todos que forem picados pela serpente, vá olhar para a serpente de bronze, e ao olhar para a serpente de bronze, ficarão curados e não morrerão. Aí o Senhor vai dizer que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também Jesus era necessário que ele fosse levantado na cruz. Olha para o teu irmão e diga assim: se a serpente lhe picar, diga: você tem um médico. Olhe para a serpente de bronze, que é Cristo, que foi levantado na cruz. E quando nós olharmos para Cristo, nós seremos curados. Aleluia. Então o que eu preciso crer? Que Jesus é o meu médico. A Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos já havia gastado todo o seu dinheiro, todo o seu recurso com os médicos, com os curandeiros, e não recebendo nada em troca. Perdeu todo o seu dinheiro
e não conseguiu benefício algum, mas ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, e ela saiu da sua casa, a mulher com fluxo de sangue. O fluxo de sangue, como diz lá em Levíticos capítulo 19, a Bíblia diz que uma mulher, quando estava no seu período de fluxo, a Bíblia diz que a mulher não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nessa mulher, ela ficava 7 dias impura, as suas roupas ficavam impuras, suas roupas de cama ficavam impuras, tudo ficava impuro por causa do fluxo do sangue, que saía mensalmente, sai mensalmente das mulheres. E a Bíblia vai dizer que esta mulher não podia sair de casa, por quê? Porque constantemente ela estava nesta condição. Mas quando ela viu Jesus, ela disse no seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Por quê? Porque ela entendeu, se crer, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Então não tem limites para quem crê. Então ela vai dizer: eu creio que se tão somente eu tocar na sua veste, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que ela vai e toca as vestes de Jesus, e ao tocar percebeu que o sangue, a hemorragia já foi estancada ali, já parou ali. E Jesus começa a olhar e dizer: alguém me tocou. Alguém vai dizer para ele: mestre, como pode dizer que alguém lhe tocou? A multidão lhe oprime, a multidão te aperta. E ele vai dizer: não, eu senti que de mim saiu virtude, poder saiu de mim, quando alguém me tocava, quando alguém estava tocando em mim. E ela, quando Jesus virou-se para ela, ela disse: foi eu quem toquei, eu estava doente, mas quando eu toquei eu fiquei curada. E Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. Por quê? Porque agora ela crê. E o que ela crê? Ela crê que tudo é possível. Tudo é possível. Agora entenda. Então eu preciso crer que primeiro Ele me salvou a minha alma, e não somente salvou a minha alma, mas também curou meu corpo. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, fé, diga comigo, fé é acreditar no que Deus disse. Porque fé é a certeza. Diga, fé é a certeza. Então, do que eu tenho certeza? Eu tenho certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Se Jesus falou que Ele vai nos salvar, ou já nos salvou, então eu creio. Por quê? Porque isso é fé. Fé é a certeza. A certeza no quê? De que eu posso me salvar? Não. De que mesmo que eu não consiga fazer isso, e eu não vou conseguir, Ele vai fazer, porque Ele disse. Então, se Ele disse, Ele vai cumprir. Diga para o teu irmão: fé é acreditar no que Deus disse. Você não precisa acreditar no que a realidade está lhe mostrando. Creia no que Deus disse. Enquanto eu estou crendo no que Deus disse, a fé está vindo. Olha para o teu irmão e diga: enquanto você está crendo, a fé está vindo. E nós precisamos chegar nesse nível da fé. Qual o nível da fé? O nível de semente no solo e árvore grande. Há um processo. Até hoje você não estava entendendo. Você estava achando que do jeito que você estava vivendo era capaz de você transportar a montanha. Não. Primeiro você precisa crer. Crer no quê? No que Deus disse. Então a tua oração tem que estar baseada no que Deus disse. Porque se Deus disse
e você está orando segundo o que Deus disse, Deus está dizendo para você: continue aí, porque eu não vou falhar. Deus está dizendo para mim e para você assim: se você crê, se tu pode crer, crê no quê? Crê no que eu disse. Então, se você pode crer no que eu disse, tudo é possível para quem crê. Porque se eu disse, eu vou cumprir. Números 23, 19: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Porventura ele diria e não cumpriria? Não, ele fala e ele cumpre. Então, creia no que Deus diz. Então, o que eu preciso fazer? É pegar o que eu creio. E o que eu creio? Eu creio no que Deus disse. É a minha pequena semente, é o meu grão de mostarda. O que eu preciso fazer com este grão de mostarda agora? Eu preciso colocá-lo no solo. E como que eu coloco no solo? O que é o solo aqui? O solo aqui é representado pela oração. O solo aqui é representado pela confissão na palavra. O solo aqui é a própria palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Coloca no projetor para mim, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Achou? Glória a Deus. Hebreus 10, 23. Vamos lá todos juntos, vamos lendo 3. 1, 2, 3. Segura um pouquinho. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, é todos. Só quem não sabe ler não tem problema, mas para quem sabe ler, leia, porque a fé está vindo. Amém? Amém? Depois não chora que você não recebe vitória. Você não está sendo capaz de ler, vai ser capaz de crer? Quem está aí? Vamos lá todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Amém? Guardemos firmemente a confissão. A confissão no quê? Na esperança. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, o que é que eu preciso guardar aqui? Eu preciso guardar firmemente a confissão. E o que é confessar? Confessar, diga comigo, confessar. Diga, confessar é falar a mesma coisa. Diga, é dizer o que já disseram. Então, confessar aqui é falar o que está escrito. Então, tu podes crer? Posso. Então tudo é possível ao que crê. E a fé está vindo. De que jeito que a fé está vindo? A fé está vindo porque eu creio. E no que eu creio? Eu creio que Jesus vai cumprir o que Ele falou. E o que é que Ele falou? Ele falou isso. O que é que Jesus falou sobre a salvação da tua casa? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aí a Bíblia diz assim, ó, mantenha firme a sua confissão. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Então o que você consegue manter? Você vai orar e você vai dizer: Senhor, a tua palavra diz. Confessar é falar o que já foi dito, é falar o que está escrito, é falar a mesma coisa. Então você vai confessar. É necessário manter a confiança, manter a confissão firme, a confissão
firme. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu acho que não tem mais jeito teu filho não. E você vai dizer: mas a palavra disse, a palavra disse, a palavra falou que vai acontecer. Então eu mantenho firme a minha confissão. Ah, pastor, mas lá em casa parece que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Mantenha firme a confissão. Aí alguém está doente, está com dor nas costas. Ai, que dor nas minhas costas. E aí, meu irmão, como é que você está? Está na fé? Estou na fé, mas a dor nas costas está terrível. Aí ela vai confessando o quê? Confessando que o diabo está colocando doença. E ela está dizendo: eu estou com Jesus, mas o diabo está arrebentando com as minhas costas. Irmão, não é para confessar a dor nas costas. Pastor, mas a dor nas costas está aqui. Eu sei, criatura, mas a Bíblia diz que você tem que manter firme a confissão. Qual confissão? Ele já levou, 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 ele já levou. Então os médicos disseram: vai viver o resto da vida tomando remédio. Aí a Bíblia diz: seja o homem mentiroso, mas Deus o verdadeiro. E o que é que o Senhor diz lá em Êxodo 15? Eu sou o Deus que te sara, sou o Deus que te sara, sou o Deus que te sara. Então eu mantenho a minha confissão. Jesus é quem me cura, Jesus é quem me sara. É Jesus quem me cura, é Jesus quem me sara. Ele disse que Ele é o meu médico, é Ele quem me cura. Mas e a dor? A dor eu vou deixando ela de lado, porque eu sei que eu tenho que viver por fé e não por vista. Guardando firmemente a vossa confissão. Palavra negativa glorifica o diabo, mas a confissão na palavra glorifica aquele que é digno de receber. Abraão recebeu a promessa 90 anos. Saraí recebeu a promessa já estou indo para o final. Saraí recebeu a promessa com 70 anos. A Bíblia diz que Abraão olhava para o corpo dele, olhava para o corpo da velhinha dele e dizia: aos nossos olhos não dá não, hein? Mas a Bíblia diz que Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Como que é que alguém vai sendo fortificado dando glória a Deus? Ele está dizendo assim: ele disse: mantenho firmemente a confissão da minha esperança. Qual é a confissão da minha esperança? Ele disse, se ele disse, ele vai cumprir. Então Abraão era fortificado. Abraão olhava para o corpo e dizia: corpo velho, você não vai suportar quando Deus vir fazer aqui. Você vai ver só, você vai ter que ser renovado. Por quê? Porque alguém que é maior do que a doença, alguém que é maior do que o corpo, alguém que reenjovelhece, disse que vai acontecer. E se ele disse, eu mantenho a minha confissão. Olha para o teu irmão e diga: a partir de hoje, aprenda a falar como crente. Crente não exalta o diabo e a doença. Crente glorifica a Deus, dando vazão e acreditando na palavra que Deus disse. Olha para o teu irmão e diga assim: nunca pergunte para um doente como que ele está, porque o diabo quer que ele diga: sabe o que? Não está fácil não, mas estou indo. Aí o diabo diz assim: você não já falou que já recebeu a cura? Então como é que você está dizendo que está difícil? Isso é porque você ainda não recebeu. Mas a Bíblia diz que ele já levou. Se ele já levou, está no passado. E se ele já levou, já não tenho mais. E se eu já não tenho mais, então não está difícil, porque eu já estou, eu já recebi, eu já sou salvo. Eu não serei, eu já sou salvo. E assim como eu já sou salvo, eu também já sou curado. Eu não serei, eu já sou curado. Então nunca pergunta para um doente como é que está.
afirme a fé dele dizendo: e aí, meu irmão, Jesus tem te fortalecido até agora, e ele vai continuar sendo glorificado na tua vida. Amém? Olha para o teu irmão e diga: mantenha firmemente a confissão da vossa esperança. Amém? Mas tem gente, irmão, que ela gosta da alta comiseração. Enquanto isso, Satanás está destruindo. Pessoa que ela gosta que as pessoas, da empatia das pessoas, que as pessoas ficam: não, mas fica em paz, eu estou aqui, eu vou te ajudar, conte comigo. E aí, irmão, como é que está? Irmão, está uma prova danada. Para quê? Para que as pessoas sintam pena dela. Ela gosta de se sentir acolhida pelas pessoas. Enquanto isso, Satanás está sendo glorificado. Mas aqui ele não será glorificado. Aqui quem vai ser glorificado vai ser Jesus através da palavra de Deus. Aqui nós estamos dizendo: nós não vivemos por sintomas. E aí, pastor, está enxergando tudo que eu preciso enxergar em Cristo. E aí, pastor, como é que está curado em Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus vai ser glorificado aqui. Olha para o teu irmão e diga para ele: Jesus vai ser glorificado em tua vida. Você não vive por sintomas, você vive por fé, você vive com a confiança na palavra de Deus. Amém. Eu tinha mais uns 40 minutos para falar aqui, mas o horário não me permite. Fique de pé, nós vamos orar. O Senhor está no controle das nossas vidas, irmãos. No domingo que eu perdi completamente a visão, na mesma semana Deus mostrou para mim, Deus me revelou. Era como se o Senhor estivesse falando assim: fica tranquilo, vai acontecer isso aí. E eu poderia questionar, né?